E aí galera, como estão vocês? Espero que estejam todos bem, né? Diante dessa problemática de saúde que nós estamos presenciando. E aí nós estamos tentando se adaptar a esse novo normal, né? Mudanças, mudanças de comportamento, mudanças de atitude, né? E acima de tudo, fazer valer a fraternidade, fazer valer a o respeito entre as pessoas, certo? A empatia com os demais, né? Entender melhor os outros, né? Esse momento serve para isso. Mas também, nesse momento, nós vamos tratar de assunto bastante interessante, que é conhecer um pouco sobre a Europa, né? Dando continuidade ao entendimento, à compreensão do continente europeu, nós vamos partir para conhecer um dos principais blocos econômicos, né, que faz parte, que está na Europa, né? Esse bloco que foi o precursor de tudo, de todos os outros blocos que nós hoje conhecemos, que vieram a surgir, que vieram a se fundamentar a partir dos anos 80, né? Mas a União Europeia, na verdade, teve sua formação lá em 1947, logo após a Segunda Guerra Mundial. E por que que esse bloco se concretizou, teve suas raízes, suas origens lá em 1947, 2 anos após a Segunda Guerra Mundial? Primeiro vamos compreender um pouco como foi a estrutura dessa Segunda Guerra Mundial, uma das principais guerras do mundo, né? Uma guerra que arrasou radicalmente todo o continente europeu, destruiu plenamente todo o continente, ok? Então vamos lá, a Segunda Guerra Mundial, ela tem suas origens devido a alguns governos ditatoriais extremamente radicais que estavam vigorando naquele momento, né? No Japão, na França, na própria Itália, né? Tinha alguns governos que demonstravam um total radicalismo, como na Alemanha, exatamente, o caso do Adolf Hitler. Então, esses governos, as formas deles praticarem suas políticas, fez com que ocorresse uma certa insatisfação por outros povos, né? E aí vai se originar a Segunda Guerra Mundial. E essa Segunda Guerra Mundial, ela era constituída por dois polos divergentes, né? Os aliados e o grupo do eixo. Os aliados liderados pelos Estados Unidos, com a própria Rússia, né? A Rússia, antiga Rússia, que hoje constitui, denomina-se pela União, que foi denominado posteriormente por União Soviética, né? Inglaterra, né? Esses países, ou seja, havia uma mistura de capitalismo com política socialista, né, para a derrubada desses governos neonazistas, fascistas, né, retirar eles do poder. E do outro lado, como o próprio nome diz, tinham a Alemanha, tinha a França, ou seja, a Itália, né? E aí era o Japão, esses países constituem o grupo do eixo. Então esses grupos se confrontaram de forma extremamente violenta. Ou seja, resultou-se na destruição de regiões da Europa. A Europa saiu extremamente destruída nessa Segunda Guerra lá no ano de 1945. Né? E claro, com a vitória do grupo dos aliados. E aí, né, quando termina essa Segunda Guerra Mundial, vai dar início a um novo confronto, um confronto ideológico. Um confronto que buscava a supremacia de conhecimento, de domínio de territórios, de áreas de domínio, de áreas de influência com suas políticas, com suas formas econômicas, que era o capitalismo de um lado, liderado pelos Estados Unidos, e o socialismo do outro lado, liderado pela União Soviética. Então aí o que é que vai acontecer? Lá em 1947, né, diante de toda a destruição do continente europeu, vai dar início, né, à criação de um plano Marshall. Ou seja, esse plano
na verdade, elaborado pelo governo estadunidense, dos Estados Unidos, né, que lá em 1947, o George Marshall, o presidente dos Estados Unidos, cria esse plano justamente para recuperar uma Europa que tinha sido destruída praticamente por eles mesmos e pelo grupo do Eixo, certo? Mas qual era o interesse dos Estados Unidos? Injetar dinheiro no continente europeu para promover a recuperação econômica, certo? Promovendo créditos para importação e produção de equipamentos, né? Empréstimos, juros reduzidos, certo? E muitas outras coisas no que se diz respeito à economia. Que interesse tinha isso? Ora, vejamos o seguinte, termina a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética estavam juntinhos. E a eles interessava o domínio de mundo, de regiões do mundo. A eles interessava o poder. E aí eram duas ideologias diferentes, que antes estavam juntinhos na Segunda Guerra Mundial. Mas quando termina a Segunda Guerra Mundial, cada um vai para o seu lado, ideologicamente. E dá início a essa disputa, a Guerra Fria, né? A domínio de novas regiões. E o Plano Marshall surge estrategicamente como uma forma de conter o avanço do socialismo na Europa Ocidental. Ok? Então o Plano Marshall vem dessa forma, olha, os Estados Unidos chega capitalista e diz, olha, nós vamos ajudar vocês, mas por favor, né, longe daqui o socialismo, o regime socialista implantado pela União Soviética, porque a União Soviética estava se expandindo também, né, como chegou aqui na América, lá na América Central, em Cuba, né, suas ideologias chegaram também aqui na América do Sul, né, é tanto que o Brasil também vai desenvolver um governo, uma forma de governo militar nos anos 64, que foi o chamado do governo dos militares, de 64 a 1985. Então, o mundo vai mudar justamente por isso. Então, o Plano Marshall ele veio com essa forma de minimizar os impactos promovidos pela guerra e, ao mesmo tempo, amarrar a ideologia capitalista dentro da Europa. Ok? Só que o Plano Marshall não é o suficiente para muitos países da Europa se restabelecerem economicamente. Aí onde vai surgir, né, a origem, principalmente da União Europeia, né, o berço do bloco da União Europeia, né, que é o Benelux. O Benelux foi o primeiro plano, ou seja, o primeiro bloco, criação de um bloco econômico que, na verdade, teve suas origens durante a Segunda Guerra Mundial. Alguns países, caso Bélgica, Luxemburgo e Países Baixos, tinham uma economia muito reduzida, né? Mas eram países que abrigavam uma potencialidade mineral. O próprio carvão, o gás mineral, né? O ferro e outros minérios, certo? Eles tinham essa potencialidade e necessitavam integrar suas atividades produtivas. São países próximos, mas que necessitavam dessa integração. E aí cria-se o Benelux durante a Segunda Guerra Mundial, de 43 e 44. E aí esse bloco vem, na verdade, para impulsionar a economia desses três países, certo? Como também facilitar a implantação, né, facilitar a implantação da União Aduaneira, Alfandegária, certo? Ou seja, o que se produzia nesses países podia se entrar facilmente nesses outros dois países, né? Com a isenção de taxas alfandegárias, com a União Aduaneira, certo? Os países eram facilmente, saíam e podiam entrar em determinados países, ou seja, a eliminação de barreiras comerciais, ou seja, livre de taxas de impostos. Isso reduziria cada vez mais os produtos por esses países que vinham a produzir. Mas assim,
o Benelux ele foi cada vez mais se aperfeiçoando, certo? Essa experiência deu oportunidade para o surgimento de outros blocos, como a Comunidade Europeia do Carvão do Aço, o Mercado Comum Europeu e a Comunidade Econômica Europeia. A Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, ela objetivava também a expansão econômica, né? Expansão econômica, do emprego, do nível de vida, né? Melhorar o nível de vida da população dos países membros. Vejam que a Comunidade do Carvão e do Aço já não é mais, né, aquele Benelux com apenas 3 países. E sim, o ingresso de outros países no antigo Benelux vai mudar o nome, né, para a Comunidade do Carvão, da Europeia do Carvão e do Aço, a antiga SECA, né, onde vai entrar a Itália, a Bélgica, a França, a Alemanha Ocidental, né, o Luxemburgo, que já existia, Países Baixos. Então, assim, esses países juntos, eles visavam praticamente isso, a eliminação, a ampliação da eliminação de taxas, ou seja, uma união aduaneira do carvão mineral, do aço, do minério de ferro, né, e outros produtos que oriundos de minérios, certo? E isso facilitaria cada vez mais a atividade industrial entre esses países. Só lembrando que essa SECA, ela já teve sua criação lá em 1952, certo? Já 5 anos após o Plano Marshall. E com o sucesso da SECA, da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, ela vai se ampliar cada vez mais, surgindo assim um mercado comum europeu, certo? E a Comunidade Econômica Europeia. Esse aí, lá em 1957, já. O Tratado de Roma, que instituiu o mercado comum europeu, amplia a abrangência do acordo anterior, certo? Vai ampliar cada vez mais, permitindo a livre circulação de pessoas, de capitais, de serviços entre os países membros. Ou seja, até antes não existia isso, a livre circulação de pessoas, de capitais e de serviços. Não existia. Era só a união aduaneira, ou seja, isenção de taxas sobre os produtos que circulavam entre os países membros. Mas com o mercado comum europeu já se amplia mais as atividades, ou seja, as pessoas já poderiam circular livremente entre os países membros, né? Já os produtos, os serviços já poderiam se expandir por mais outros países, né? E não se limitaria apenas em restrição a um país, ou seja, a pessoa, porque morava, por exemplo, na França, ela não significava que sua atividade produtiva de trabalho fosse resumida na França. Ela poderia trabalhar livremente na Itália, né, na Alemanha e assim vice-versa. Ela poderia livremente, num final de semana, fazer seu lazer em um país que a pessoa escolhesse. Ou seja, existia essa livre circulação das pessoas, ok? E após esse mercado comum europeu, né, também que ela vai cada vez mais crescendo, vai evoluindo, certo? E nos anos 80 já vai ser marcado como anos de profundas mudanças, né? A crise do regime socialista, o fim da ex-União Soviética, né? Muitos países que estavam agregados à União Soviética irão sair, né? E a Europa, a partir do final dos anos 80, vai mudar radicalmente suas fronteiras. Países que antes eram socialistas começam a observar melhor a introdução do modelo capitalista. E lá na Europa Ocidental, tinha países que já estavam apresentando um avanço significativo no modelo econômico capitalista. E esses países desejavam ingressar, né? É o que vai acontecer com muitos e muitos países ex-socialistas. E aí, essa observação, essas mudanças, vai fazer com que
surja a União Europeia. Essa União Europeia, que vai começar com 12 países, né, vai chegar a 28 países. Né, 28 com a adesão de países ex-socialistas, como já citado anteriormente, né, como foi o caso de Polônia, Estônia, Letônia, Lituânia, a República Tcheca. Né, esses países tinham uma política socialista. Né, e aí eles vão aderir ao sistema capitalista e ingressar, por sua vez, na União Europeia. Né? E esses países, a União Europeia, por sua vez também, adota um modelo econômico mais avançado, que é o modelo de moeda única, ou seja, o euro, que passa a circular em praticamente todos os países que vão compor a União Europeia, ok? Com exceção de alguns que vocês observarão no mapa lá da página 98, como o caso da Romênia, Bulgária, Sérvia, Macedônia, Albânia, né? Polônia. Esses países, apesar de ingressarem à União Soviética, eles ainda não adotam a moeda única, o euro. Como também, né, a Grã-Bretanha, né? Ou seja, Inglaterra e seus países ali próximos, o Reino Unido, ele não adota o modelo de moeda única, no caso o euro. E pensando também em algumas adoções feitas pela União Europeia, né, alguns países, ou seja, o Reino Unido, ele não se vê completamente, né, realizado em estar fazendo parte da União Europeia. É tanto que parte da população, desde de anos passados, desde 1975, já planejavam, já idealizavam a saída da União Europeia, certo? Isso vindo a concretizar só apenas agora, né? Em 2016, certo? 2016, na verdade, o governo, o primeiro-ministro britânico, convoca a população para um plebiscito, e nesse plebiscito há uma maioria, 51,9% da população aprova a saída do Reino Unido da União Europeia. Né? Tinha alguns motivos que eles justificavam. A questão das migrações, né? A Europa hoje é vista como um continente que recebe um número muito grande de imigrantes, certo? Imigrantes que vêm da África, da América, da própria Ásia. Então eles entram de forma muitas vezes ilegal no continente, permanecem por muito tempo lá e terminam muitas vezes alguns deles se legalizando. E uma das razões do Reino Unido, da própria Inglaterra, era justamente isso, questionar, né, os imigrantes que entravam facilmente na Europa e que a União Europeia muitas vezes não era tão eficiente para isso. Né? E outro motivo que eles alegam, que o Reino Unido alega, é a questão de participação financeira para o bloco, né? Uma vez que não tinham um retorno devido. Então, assim, foram esses momentos, foram essas etapas que a Europa enfrentou para hoje ser considerada um dos principais continentes, né, do mundo, na questão econômica, na questão social, na questão tecnológica. Ou seja, quando se pensa em países de nível avançado, países de primeiro mundo, países ricos, é lógico que a gente pensa logo no continente europeu, que onde abriga seus países que apresentam um IDH muito evoluído, como o caso da Dinamarca, Noruega, a própria Suíça, né? A própria Alemanha, certo? Países que estão localizados dentro da Europa e suas lições de superação, de dificuldade, de organização, principalmente de união, essa é a lição fundamental, união, né? Respeito entre os demais vizinhos, fez com que esse continente chegasse ao que é hoje, o que falta muito aqui na América do Sul, né?
onde muitos líderes não respeitam os seus vizinhos, saem atacando gratuitamente, partem para o confronto, muitas vezes porque não pensam do mesmo jeito, não se respeitam na verdade, a questão ideológica, e isso só quem paga é o povo, né? Porque a partir dessas intolerâncias, de desrespeito à forma de pensar do outro governo, né, vai resultar em profundas crises políticas, econômicas e social para um país. Um abraço e até a próxima.